Mateus capítulo 26, versículo 14, diz a palavra do Senhor. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais dos sacerdotes e disse: que me quereis dar, e eu vos-lo entregarei. E eles pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o entregar. A igreja pode sentar. Falar sobre Judas geralmente é uma tarefa um tanto quanto indigesta, pelo personagem que Judas é e pela forma com que Judas marcou a história. Mas é preciso olhar com atenção para este homem para compreender melhor o que de fato ocorreu na sua vida. Quando nós falamos sobre Judas, nós falamos sobre um homem que era um nacionalista. Judas era um homem sonhador. Judas era um homem patriota. E em nome do seu patriotismo, em nome do seu nacionalismo, Judas aderiu a um grupo, a um partido político que existia na época de Jesus, chamado Zelotes. Os Zelotes eram herdeiros de um homem chamado Judas Macabeu. Judas Macabeu foi um homem que viveu no período interbíblico, quando o templo do Senhor foi vituperado, foi envergonhado por um dos generais gregos. Este homem, ele toma posição, enfrenta o exército grego e toma o poder ali sobre Jerusalém e se torna então, digamos que o rei de Jerusalém. Não era exatamente um rei, mas ele se torna um governante de Jerusalém. E inspirados em Judas Macabeu, cria-se o partido dos Zelotes. E o partido dos Zelotes era de fato um partido nacionalista, pois eram homens que lutavam contra o Império Romano, homens que lutavam arduamente, homens que pegavam em armas para promover a libertação do povo de Israel sob a opressão de Roma. E Judas é um zelote. Judas é um homem que participa desse partido, desse grupo que é também um grupo revolucionário. E Judas, sendo um homem sonhador, um homem patriota e lutando para ver a libertação do povo de Israel da opressão romana, chega um dia que Judas tem o contato com Jesus, e tendo contato com Jesus, ele vê em Jesus aquele que talvez seria a solução para o problema do seu povo, o problema da sua cidade, o problema da sua nação. Judas vê em Jesus o poder suficiente para libertar o povo da opressão romana. E Judas é chamado por Jesus para fazer parte do seu grupo. Quando nós olhamos o que a Bíblia diz sobre Judas, a impressão que temos sobre Judas não é uma das melhores possíveis. Mas existem outros relatos históricos também, é verdade que obscuros, sobre a história de Judas. Mas existem outros relatos que nos ajudam a entender melhor quem é Judas. E Judas adere à fé, mas com uma percepção um pouco diferente daquela que Jesus esperava que ele tivesse. Porque Judas não adere à fé cristã, tendo em vista o mundo espiritual, tendo em vista a salvação, tendo em vista a restauração da natureza caída. Judas adere a Jesus, porque Judas vê em Jesus a possibilidade de encontrar salvação. Então eu fico pensando na percepção e no pensamento que Judas tem, quando Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando Jesus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Talvez o coração de Judas impulsiona-se e pula dentro do seu coração, porque é exatamente o que ele quer. Ele quer ser livre, ele quer liberdade, ele quer desfrutar de liberdade, ele quer que o seu povo viva de fato a liberdade. Mas Judas não compreendeu exatamente qual era a mensagem de Jesus. Talvez nós queremos libertação de algo,
mas aquilo que necessariamente ou exatamente nós precisamos, daquilo não queremos nos libertar. Aquilo que de fato nos faz mal, talvez nós não queremos exatamente nos libertar. Às vezes a nossa percepção está equivocada e nós vemos mal naquilo que não tem tanto mal assim, e não percebemos o verdadeiro mal que há em nós. Judas queria a libertação. E alguns escritores, às vezes em poesias, dizem que Judas foi o homem mais honesto, mais fiel que Jesus teve. O homem mais leal a Jesus. E ao analisar a história bíblica, eles percebem que a única vez que Judas tem uma conduta um pouco diferente é quando a mulher pecadora quebra o vaso de alabastro e derrama um unguento sobre Jesus. Lá em João capítulo 12, ele diz: se nós pegássemos isso e vendêssemos, nós poderíamos adquirir com isso muito dinheiro e poderíamos ajudar os pobres. Alguns dizem que o único desvio de conduta que se percebe em Judas é aí. Só que no mesmo texto, João abre parênteses e diz: ele disse isso porque era ladrão e roubava do dinheiro que era depositado no alforje, na bolsa que ele carregava. Certo é que Judas foi um homem honrado por Jesus. Judas começou a seguir Jesus, e quando Jesus começou a levantar os seus apóstolos, aqueles homens que eram homens de confiança, aqueles que seriam os verdadeiros representantes de Cristo, Judas foi um dos escolhidos. E Jesus deposita tanta confiança em Judas, que Jesus entrega a bolsa do dinheiro nas mãos de Judas. Judas passa a ser o tesoureiro de Jesus. Então ele tem tudo na mão. Se ele quer roubar, ele rouba, porque ele tem tudo nas suas mãos. E o tempo vai passando, e à medida que o tempo vai passando, Judas vai identificando-se cada vez menos com Jesus. Talvez a história de Judas não seja tão diferente da história de muitos de nós, de muitos cristãos, que aderem à fé cristã com entusiasmo, com ímpeto, com força. Mas o tempo vai passando, a história vai sendo escrita, e nós vamos nos identificando cada vez menos com Cristo. E talvez nós vamos escrever a nossa história da mesma forma que Judas escreveu, e talvez tenhamos o mesmo fim que Judas teve. Nós percebemos pessoas tendo esse fim, nós percebemos pessoas enveredando por esse caminho, e necessariamente ter o mesmo fim que Judas não é necessariamente ir à forca, não é necessariamente enforcar-se. Ter o fim que Judas teve é trair Jesus, é abandonar Jesus, é virar as costas para Jesus. A narrativa bíblica diz que quando eles estão reunidos para tomar a ceia, Jesus pega um pedaço de pão, molha no vinho e entrega para Judas. E o texto diz que quando Judas pega e come, Satanás entra no coração de Judas, e Jesus diz: o que tiver que fazer, faça logo. Naquela hora Judas se levanta, e quando Judas se levanta, Judas vai até os principais sacerdotes. Ele vai buscar aqueles que vão prender Jesus. Mas o texto que nós lemos nos mostra que aquilo não foi algo ocasional. Aquilo foi algo premeditado. Judas já havia ido até eles, Judas já havia acertado o preço com eles, e o texto diz que Judas preparava uma situação adequada para entregar Jesus. Judas era um zelote, e parece que esse espírito revolucionário não saiu dele. Alguém certa vez disse: uma cobra muda a sua pele, mas não muda a sua alma. Isso é para você refletir. Alguém também diz que uma cobra, por melhor que seja, sempre será uma cobra. Às vezes nós esperamos de pessoas uma conduta que elas não podem nos oferecer. Pastor, o senhor está dizendo então que Jesus não é poderoso o suficiente para transformar vidas? Jesus transforma. E eu vejo Jesus transformando.
Mas Jesus só transforma quem permite ser transformado. Judas não deu espaço para Jesus transformar a sua vida. Jesus honrou, Jesus deu posição. No entanto, Judas não mudou a sua essência. Judas era uma cobra, e como cobra ele permaneceu. É óbvio que no decorrer da história, em alguns momentos ele teve lapsos de consciência. É óbvio que ele teve. E o que aconteceu após a sua entrega, a sua traição, demonstra que em alguns momentos ele tinha consciência do que ele fez. Quando ele vê Jesus sendo preso, alguns dizem que ele tinha em mente que Jesus seria aquele que libertaria o povo. E Jesus não queria fazer aquilo que Judas estava esperando. Então, quando ele entrega Jesus, ele espera que Jesus se revolte, que Jesus se levante e não permita que Roma lhe prenda e não permita que Roma lhe mate. Ele esperava uma reação de Jesus. Não é isso que a Bíblia diz, alguns dizem. Mas a reação de Jesus foi contrária. Por quê? Porque a reação de Jesus foi aquilo que foi profetizado por Isaías. Ele foi como ovelha muda, levada ao matadouro. Se Judas conhecesse o texto bíblico, ele saberia qual seria a conduta de Jesus. Ele saberia que Jesus teria que enfrentar a morte e Jesus iria até o fim. Porque ao contrário de Judas, Jesus tinha compromisso com Deus. Ao contrário de Judas, Jesus sabia qual era a sua missão, e não importava o quão fosse difícil cumprir essa missão, ele iria e ele cumpriria. E quando Judas percebe que Jesus não vai fazer, e quando Judas percebe que Jesus não vai reagir, e quando Judas percebe que Jesus não vai chamar os seus discípulos, pois já eram muitos para enfrentar Roma, eram muitos, mas não era suficiente para enfrentar Roma. Judas sente remorso, e quando Judas sente remorso, ele sai correndo como um louco no meio da cidade de Jerusalém. Ele pega as moedas, as 30 moedas de prata, e ele vai devolver e diz: eu traí sangue inocente, eu traí um homem que não merecia. E aqueles que ajudaram Judas na traição olham para a cara de Judas e dizem: o problema é seu, agora é com você, nós não temos nada a ver com isso. Alguns nos ajudam na traição, mas na hora das consequências vão embora. Na hora que o negócio aperta, nos deixam sós, nos deixam abandonados. O problema é teu, Judas, se vira. Foi você que veio até nós. Foi você que perguntou quanto nós queríamos dar por ele. Nós não fomos atrás de você, nós não oferecemos dinheiro, foi você. Então o problema é seu. O texto diz que Judas lança as moedas para dentro do templo e sai correndo em disparada. Óbvio que o texto não fala detalhadamente. Sai correndo pela cidade de Jerusalém. Os principais sacerdotes pegam aquelas moedas e dizem: não é lícito colocar de novo na arca, não é lícito colocar no depósito do tesouro, porque isso é preço de sangue, esse dinheiro tem cheiro de sangue, esse dinheiro custou a morte. Obviamente Jesus não tinha morrido ainda, mas iria morrer. Custou a vida de um homem. Então eles compraram um campo e fizeram desse campo um cemitério para forasteiros. E colocaram nesse campo o nome de campo de sangue, porque tinha preço de sangue. Judas então sai pela cidade. E quando ele sai, ele chega aos portões da cidade. E talvez o porteiro ali fosse seu amigo, seu conhecido de muito tempo, e lhe permite passar. E Judas sai. Judas vai embora. Judas sai de Jerusalém. E por que Judas sai de Jerusalém? Porque naquela hora ele está tomado de remorso, naquela hora ele está perturbado, naquela hora ele não está em sã consciência. Aquilo naquele momento pesa para Judas, aquilo naquele momento traz um peso enorme para a sua alma e traz angústia ao seu coração. E Judas sai de Jerusalém. Nós sabemos que Jerusalém é um tipo da igreja. E eu percebo que quando alguém sai da igreja,
essa pessoa não está bem. Essa pessoa não está em sã consciência. Essa pessoa não desfruta do perfeito equilíbrio emocional. Porque uma pessoa em sã consciência jamais vai sair de Jerusalém. Uma pessoa em sã consciência jamais vai trair a Cristo. Uma pessoa em sã consciência jamais vai abandonar Cristo. Então busque o equilíbrio emocional, busque o equilíbrio espiritual. Porque do contrário, isso te levará a trair Jesus, a abandonar Jesus e a deixar Jerusalém, a deixar a igreja. E a partir daí, a sequência da sua vida será de mal a pior. A partir daí, o que virá sobre a sua vida serão apenas tragédias. Porque Judas está fugindo. Judas está fugindo do sentimento de culpa. Judas está fugindo do peso da culpa. Mas não dá para fugir do peso da culpa, porque ele está lá, sendo interrogado, e daqui a pouco vai ser açoitado, e depois vai ser crucificado. Não dá para fugir do peso da culpa, porque o peso da culpa está aqui. Onde quer que você for, isso vai te atormentar. Onde quer que você for, isso vai te martirizar. Não dá para fugir do peso da culpa. E como é que nós conseguimos nos livrar do peso da culpa? A única forma de nos livrar do peso da culpa é através do perdão. Então não é fugindo de Jesus que nós vamos nos livrar do peso da culpa. É correndo até Ele, é nos entregando a Ele. Às vezes o caminho que nós estamos tomando é o caminho inverso. Não vai funcionar, não vai dar certo. Você não terá êxito na sua vida se você fugir por causa do sentimento de culpa. Eu tenho uma frase que ela diz mais ou menos assim: o sentimento de culpa nos afasta de Cristo, porém Ele veio para salvar os perdidos. Ele disse isso: os bons não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim para os justos, eu vim para os injustos. Ele diz na casa de Zaqueu: hoje a salvação entrou nesta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Judas se perdeu. Judas perdeu o rumo, Judas perdeu o foco na caminhada. Fazia parte, certa vez Jesus fez uma promessa para os seus discípulos, para os seus apóstolos, e disse que quando ele viesse no seu reino, aqueles homens se assentariam em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Judas estava no meio. Judas era herdeiro dessa promessa. Mas Judas se perdeu. Como muitos de nós estamos nos perdendo na nossa caminhada. Como muitos de nós estamos traindo Jesus e virando as costas para Ele. E o pensamento, ou o sentimento, ou o peso da culpa virá, mais cedo ou mais tarde virá. Abandonar a Cristo não é uma coisa tão simples como as pessoas imaginam. As pessoas pensam que apenas parar de frequentar a igreja está tudo certo. Trair Jesus traz consequências drásticas para a nossa vida. O salmista no Salmo 119, versículo 21 diz: tu repreendes os orgulhosos, e são malditos os que se desviam dos teus mandamentos. Essa é uma palavra altamente desagradável aos nossos ouvidos, mas é a Bíblia. O salmista no Salmo 73, versículo 27, ele diz que os que abandonam a Deus perecem. Perecer significa ser destruído, ser acabado. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então o oposto, o antônimo de vida eterna é perecer. E o salmista diz que os que abandonam a Deus perecem. E diz que Deus destrói os ímpios, e estes juntamente com os ímpios. Está escrito, está no texto. Então, não é simplesmente deixar de vir para a igreja e está tudo certo.
as consequências sempre vêm. O peso da culpa sempre vem. E oxalá que Deus nos dê equilíbrio para quando, se porventura nós trairmos a Cristo, retornarmos à sua presença e buscarmos nele o perdão. Porque do contrário, o nosso destino poderá ser muito semelhante ao destino de Judas. Judas sai de Jerusalém, Judas sai em disparada, sai correndo desesperado. Ele passa da estrada que dá para Betânia, o último lugar que Jesus visitou antes de ir para Jerusalém, o último lugar onde Jesus esteve. E ele havia passado há poucos dias, há pouco tempo naquela estrada. E ele vai embora, tira em disparada. E ele chega de frente a um penhasco. E quando ele chega de frente a um penhasco, ele vê uma frondosa árvore na encosta daquele penhasco. E a sua mente começa a pensar. E à medida que a sua mente começa a pensar, ele começa a desenrolar o pano, o lençol que ele tem amarrado, o lenço que ele tem amarrado na sua cintura, que servia-lhe de cinto. Ao olhar para a árvore, ele vê naquela árvore a solução para o peso da culpa. Isso se chama escapismo. É tentar se livrar do peso da culpa, do peso do pecado. Eu vejo o próprio Satanás ali diante de Judas, apontando a árvore para ele e dizendo o que ele tem que fazer. Mas ele não precisa fazer. Você não precisa fazer. Ele sempre vai mostrar a alternativa mais fácil. Mas essa alternativa mais fácil, nós pensamos, ao nos depararmos com a morte, cessou tudo, acabou tudo. Quando a pessoa intenta em suicidar-se, ou pensa, ou planeja em suicidar-se, a pessoa está querendo se livrar dos problemas que ela enfrenta aqui na terra. Isso é um ato de escapismo, mas acima de tudo, isso é um ato de covardia. A pessoa mais covarde que existe é a pessoa que atenta contra a própria vida. Pois é a pessoa que não suporta nem ela mesma. Não suporta enfrentar a vida. E é isso que o inimigo das nossas almas faz. Mostra o caminho mais fácil. O caminho mais fácil é esse. Vai lá, tira a sua vida. Porque lá está todo mundo te julgando. Lá está todo mundo pensando mal de você. Lá está todo mundo te condenando. Lá está todo mundo falando mal de você. Ninguém vai te aceitar mais. Ninguém vai querer você do lado mais. Ninguém vai te entender. Ninguém vai querer ouvir a tua história. Ninguém vai querer ouvir a tua versão da história. Então tá aí. Vai lá. Faz. Isso é o mais fácil, isso é o mais simples. O caminho mais fácil sempre será o caminho da perdição. Jesus disse que a porta larga sempre leva à perdição. A porta estreita, o caminho apertado, esse conduz à vida. O caminho do arrependimento sempre levará o homem à vida. Mas o escapismo, tentar facilitar as coisas, nunca será a melhor opção. Judas, infelizmente, tomou o caminho mais fácil, que na realidade se tornou o caminho mais difícil. Escute isso. Trair Jesus, abandonar Jesus, sempre te conduzirá à morte. Trair Jesus, abandonar Jesus, sempre te conduzirá à morte. Não tem meio termo, não tem uma terceira via. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida.
Eis que tomo os céus e terra por testemunha contra ti, que te propus a bênção e a maldição, a morte e a vida. Escolha, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência. Amós capítulo 5, versículo 14, ele diz: eu pus diante de você a vida e a morte. Escolha, pois, a vida. Trair Jesus, abandonar Jesus, virar as costas para Jesus, sempre te conduzirá à morte. Esse foi o destino de Judas. Mas por que Judas traiu Jesus? Se Judas era um homem tão sonhador, se Judas era um homem tão comprometido com seus ideais, se Judas aderiu à fé e a princípio com sinceridade, por que ele traiu? Embora ao longo do tempo ele se perdeu, mas a princípio ele aderiu com sinceridade, talvez com a perspectiva errada, porque os zelotes esperavam um Messias militar, um Messias que viria para governar e para liderar um exército, para lutar contra Roma. Era isso que eles esperavam. Então talvez Judas aderiu a Cristo com uma perspectiva errada, equivocada. Mas eu não posso dizer que ele não foi sincero. Eu não posso acusá-lo de não ser sincero. Com o tempo ele se perdeu, mas ele foi sincero. Mas por que ele traiu Jesus? Porque ao longo do tempo e da convivência com Jesus, ele foi perdendo a esperança. À medida que ele conhecia Jesus, ele foi perdendo a esperança no seu principal ideal. E ele entendeu que o resultado final não valeria a pena o seu sacrifício, não valeria a pena a sua dedicação, não valeria a pena a sua entrega, porque Jesus não ia fazer o que ele queria. Será que você já perdeu a esperança no resultado final? Porque talvez você está percebendo que Jesus não vai fazer o que você quer. Às vezes o nosso problema, e nós estamos abandonando Cristo, porque nós queremos que Cristo se molde aos nossos padrões, aos nossos parâmetros, e Ele não fará. Ele nunca fará. O apóstolo Paulo nos diz, Romanos capítulo 12, versículo 2, que somos nós que não podemos nos conformar com o mundo, tomar a forma do mundo. Agora nós queremos que Cristo tome a nossa forma, sendo que Cristo veio para restituir e para que nós possamos assumir de novo a imagem e semelhança de Deus. Talvez você esteja virando as costas para Cristo, porque Cristo não está fazendo e não fará o que você quer. Somos nós que temos que fazer a sua vontade, e não Ele a nossa. Somos nós que temos que nos adequar ao padrão de vida estabelecido por Ele, e não o contrário. Porque Judas abandona Cristo? Porque Judas trai a Cristo? Porque Judas é um homem egoísta, Judas é um homem ganancioso, Judas é um homem interesseiro, Judas é ladrão, Judas é um homem que se achava superior aos demais. Talvez em alguns momentos ele se achou superior aos demais, porque ele manteve a sua consciência no seu ideal. Eu quero guerra contra Roma, eu quero libertar o povo de Roma. E quando ele olha para os demais discípulos de Jesus, os demais apóstolos, talvez ele vê pessoas que de fato aderiram à fé. Como pensar num homem como Judas, ao olhar para Mateus? Mateus abandonou um ótimo emprego, era cobrador de impostos, era um homem rico. Como entender? Como Judas vai entender Mateus, que abandonou uma boa fonte de lucro, de renda, para seguir Jesus? Só pela fé. Como Judas vai entender Zaqueu, que tinha a mesma situação que Mateus,
mas abandonou tudo e disse: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, se roubei alguém vou devolver 4 vezes mais, mas o que eu quero é salvação, eu quero aderir à fé, eu quero ser cristão. Como é que Judas vai entender a mentalidade desses homens? Como é que Judas vai entender a mentalidade de Pedro, que era um empresário, um pescador, um homem que tinha a sua fonte de renda ali, um homem que era bem sucedido na sua profissão? Como é que Judas vai entender a mentalidade desses homens? Judas se achava superior aos demais, porque Judas queria guerra. Judas se achava mais inteligente do que os demais, porque ele aderiu a Jesus, porque viu que Jesus era poderoso. Jesus multiplicou pão e peixe, Jesus acalmou as tempestades, Jesus ressuscitou mortos, Jesus curou enfermos. Então ele vê em Jesus a possibilidade de vencer Roma muito facilmente. E ele se acha mais inteligente do que os demais. Foi isso que levou ele a trair Jesus. Porque a sua essência não mudou, a sua conduta não mudou. Ele continuou sendo egoísta, ele continuou sendo materialista, ele continuou sendo ganancioso. Ele continuou sendo interesseiro, ele continuou sendo ladrão, ele continuou sendo soberbo. Por isso que Judas traiu Jesus. Você percebe que, no final das contas, nós vamos perceber que o problema está dentro de nós. O problema está dentro de nós. O problema somos nós. O problema não está em Cristo. Cristo veio com uma missão e ele cumpriu a missão. Ele foi até o fim. E Judas traiu Jesus pela sua essência. Judas traiu Jesus pela sua conduta. Judas traiu Jesus porque Jesus não era o que Judas esperava que ele fosse. Para muitos, Jesus não tem sido o que as pessoas pensam que Jesus é. Ele perdeu a identificação com Cristo. Por isso ele traiu Cristo. Ele olhava para Jesus e ele já não se enxergava mais em Jesus. Ele já não tinha mais identificação com Jesus. Quando nós olhamos para Judas oferecendo Jesus e perguntando: quanto vocês me dão? E lhe oferecem 30 moedas. Judas não traiu Jesus por causa das moedas. Judas já tinha decidido no seu coração que trairia. Não foram as moedas. Porque 30 moedas de prata pagariam aí talvez 2 ou 3 meses de salário de um trabalhador aprendiz. Não era nem de um profissional. Então, financeiramente falando, Judas não ganharia muito com isso. Talvez se Judas permanecesse com Jesus até o final, se porventura Jesus fosse até morrer de velhice, se Judas permanecesse ali cuidando da bolsa, talvez roubando de Jesus, ele adquiriria muito mais. O problema não foi o dinheiro. O problema foi a identificação. Ele não se identificava mais com Cristo. O Espírito não batia mais. Ele não via mais em Jesus, ele não tinha mais a mesma admiração por Jesus. Ele não esperava mais de Jesus aquilo que ele esperou no começo. Percebe porque as pessoas abandonam Jesus. Percebe porque as pessoas traem Jesus. Não há mais identificação. As pessoas não se identificam mais com ele. Judas olha para Jesus e Judas se decepciona com Jesus. Porque um homem poderoso como aquele poderia facilmente vencer Roma e poderia impor o seu reino, o seu império, e poderia facilmente destruir as forças do inimigo e promover a paz em Israel. Judas está decepcionado com Jesus. E a pergunta que eu faço é: será que você nunca se decepcionou com ele? Inevitavelmente nós nos decepcionamos com Deus, sim.
porque Deus falha conosco? Não, porque Ele é Deus. E nós muitas vezes temos dificuldade de entender isso. Ele é Deus, e como Deus Ele é soberano, e como Deus Ele está acima de tudo e todos, e como Deus, a vontade dEle é que prevalece. Não se decepcione com Deus, porque isso vai te destruir. Isso vai corroer você por dentro, isso vai arrancar a tua fé, isso vai arrancar a tua esperança, isso vai arrancar a essência divina que há em você. Apenas quando Ele não fizer o que você quer, diga como Jesus disse: que seja feita a tua vontade. Porque queiramos nós ou não, sempre será assim. Que você aceite ou não, é a vontade dele que vai prevalecer sempre. Porque Ele é soberano, porque Ele é Deus. Então as revoltas que temos contra Deus, as decepções que temos com Deus, só vai destruir a nós, só vai ferir a nós mesmos, só vai magoar a nós mesmos. Judas está agora no lugar deserto. Enquanto isso, Jesus está passando por um tribunal, por outro. Jesus está sendo jogado das mãos de um para as mãos do outro. Todos tentando arrumar uma acusação consistente contra Jesus. Todos procurando encontrar em Jesus alguma culpa para condená-lo à morte e não encontram. Judas vendeu Jesus, Judas entregou Jesus à morte. E muitos têm tentado contra a vida dos irmãos. E quando eu falo em tentar contra a vida, eu não falo necessariamente tirar a vida no sentido físico, mas destruir a nossa vida, destruir a nossa reputação, destruir a nossa estabilidade, destruir a nossa posição, destruir o nosso nome. Muitos tentam fazer isso. Você acha que não? Mas eu tenho uma notícia para você. Jesus morreu às 3 da tarde. Antes disso, Judas já havia se enforcado. Judas já havia morrido. Não entendi, pastor. Quem tenta matar vai morrer antes. Quem tenta destruir vai ser destruído antes. Quem tenta tocar vai ser tocado por ele antes. Não adianta. Ninguém toca na menina dos olhos de Deus e permanece bem. Não toqueis os meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Aquele que tenta matar, morrerá primeiro. Pastor, essa é uma palavra de maldição? Não, essa é a palavra de Deus. Isso é a Bíblia Sagrada. Certo é que não tem nenhum santo aqui, a começar por mim. A grande diferença é que em alguns desses pecadores há sinceridade e firmeza com Deus, e é isso que vai determinar o fim de cada um. É isso que vai determinar o ponto final na história de cada um. É a sinceridade que há no coração de cada um com Deus. Judas tomou o caminho mais fácil, aparentemente, mas que custou muito caro para ele. Como eu disse no princípio, falar sobre Judas é uma tarefa um tanto quanto desgastante, amarga, porque Judas ficou conhecido na história, o seu nome ficou marcado na história como um nome desprezível. Eu não conheço ninguém com o nome de Judas. Você conhece? Porque o nome de Judas carrega essa conotação de rebeldia, de traição, de insubmissão, de falta de lealdade, de falta de gratidão. O nome de Judas carrega em si esse peso. E o nome dele ficou marcado na história desta forma, da forma mais negativa possível.
A pergunta que eu faço para você é muito simples. E o seu, como está sendo marcado na história? E o seu, como ficará marcado? E as próximas gerações, como se lembrarão de você? E seus filhos, que histórias contarão de você? E seus netos, quais histórias ouvirão de você? Se o nome de Judas ficou marcado negativamente na história, a pergunta que eu faço é: e o seu? Seu nome também será desprezado, escrito na terra para ser apagado, conforme diz o profeta Jeremias. Veja como você está escrevendo o seu nome na história, para que você não tenha o mesmo destino que Judas teve. O texto de Mateus diz que Judas foi e enforcou-se. O texto de Atos capítulo 1 diz que Judas caiu do despenhadeiro e as suas entranhas vieram para fora. Trair e abandonar Jesus irá expor o nosso interior. O interior de Judas foi exposto, porque ele traiu, porque ele vendeu, porque ele abandonou Jesus. Preste atenção. Quando alguém está na igreja, essa pessoa é blindada pela igreja. Quando a pessoa carrega o nome de crente, a pessoa é blindada por esse nome. Embora muitos não tenham mais respeito pelo caminho que a igreja, parte da igreja está tomando, mas é um nome que ainda tem peso, é um nome que ainda tem importância. Agora observa as pessoas que têm saído da igreja, como é o nome delas lá fora. O interior dessas pessoas está sendo exposto, as pessoas estão mostrando quem realmente são. As pessoas estão fazendo aquilo que condiz com a sua conduta, com a sua personalidade, com a sua essência. Aquilo que acontece com Judas, possivelmente, na discrepância dos textos, possivelmente um texto não contradiz o outro, um texto complementa o outro. O que aconteceu? Judas foi, amarrou o seu cinto em um galho da árvore, amarrou no pescoço e se lançou. Possivelmente, ou aquele tecido arrebentou, ou o galho arrebentou, e Judas caiu no precipício, caindo em cima das pedras, se partiu ao meio, e as suas entranhas foram expostas. Abandonar Cristo, sair da presença de Cristo, sempre vai expor as nossas entranhas. E dentro de nós, eu posso garantir para você, dentro de nós tem tanta coisa terrível, que às vezes nem nós mesmos conhecemos. Mas experimenta abandonar Cristo, que você vai começar a conhecer. Experimenta se afastar de Cristo e você vai começar a conhecer. Às vezes eu me surpreendo comigo mesmo. Eu já disse isso algumas vezes aqui e vou repetir. Às vezes atitudes minhas não condizem com aquilo que eu mesmo enxergava em mim. Nem eu mesmo acredito em algumas atitudes que eu tenho. Porque dentro de nós habita o mal. A nossa natureza é caída. E glória a Deus, porque Deus, através do Espírito Santo, tem regenerado, tem restaurado. Mas o homem natural é mau. O homem natural é maldito. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 11, versículo 33, ele diz isso. Deus encerrou a todos debaixo de maldição, para que com todos use de misericórdia. Se dentro de mim existe um lobo, se dentro de mim existe um leão, se dentro de mim existe a pior coisa possível, que continue dentro e que não se exteriorize, que não se torne público, que não se torne notório. E Cristo é quem vai me blindar de mim mesmo, e Cristo é quem vai manter esse mal preso dentro de mim. Mas se eu virar as costas para Cristo, se eu abandonar a Cristo, isso vai surgir, isso vai aparecer, e eu serei exposto, e você será exposto.
Judas morreu. Judas morreu pelo peso do pecado. Judas morreu por causa do seu pecado. Judas morreu pelo seu pecado. Mas eu quero dizer para você, não morra pelo seu pecado. Não morra por causa do seu pecado. Não se mate por causa do seu pecado. Porque Ele já morreu por eles. Jesus já morreu pelos seus pecados. Então você não precisa morrer mais pelos seus pecados. E quando eu estou falando morrer pelos pecados, não é se sacrificar para que em alguma ocasião você alcance Deus o perdão e a salvação. Eu estou falando que você não precisa ficar se martirizando pelos seus pecados. Você não precisa carregar o peso da culpa. Lança isso aos pés de Jesus. Lança isso na presença de Jesus. Confessa o teu pecado e deixa. Porque diz a Bíblia que você alcançará misericórdia. Não se mate por causa dos seus pecados, que eles são reais, eles existem, assim como os meus são reais e eles existem. Eu não vou morrer por causa dos meus pecados, eu não vou morrer porque eu tropecei aqui, eu não vou morrer porque eu falhei aqui, eu não vou morrer porque eu cometi um pecado ali, porque Jesus já morreu pelos meus pecados, e Jesus morreu para dar perdão para cada um deles. Então não morra pelos seus pecados. Jesus já morreu por eles. Deus nos chama ao retorno. Deus nos chama ao centro da sua vontade. É curioso, Jesus veio para morrer pelos pecadores. E aquele que a Bíblia descreve como o filho da perdição, aquele que Jesus disse que seria melhor não ter nascido, morre antes e não desfruta do perdão conquistado pela morte de Cristo. Você não precisa abrir mão disso. E Deus te convida para esse retorno. Deus te convida para vir para o centro da sua vontade. Deus te convida para receber perdão. Deus te convida para um retorno, para um recomeço. Deus te chama para recomeçar nessa noite. Faz novo, faz diferente. Ele tem perdão para te oferecer nessa noite, então recebe o perdão dele. É de graça. É de graça para você, porque custou caro para ele. Nós vamos orar ao Senhor. E em nome de Jesus, não saia daqui sem confessar os seus pecados a Ele. Não ouse sair daqui, não admita, não aceite sair daqui sem receber o perdão. Judas tomou o caminho mais fácil, que se tornou o mais terrível possível, porque Judas se perdeu na caminhada, porque Judas perdeu a identidade, a identificação com Cristo, e Judas não entendeu qual era o seu propósito. Sabe qual é o significado do nome Judas? O nome Judas significa louvado. Eu pergunto a você, Judas é louvado hoje? Judas é celebrado? Judas é honrado? Judas é lembrado hoje? De forma positiva? Não. Então Judas perdeu a sua essência. O que nós percebemos na vida de Judas é um desvio de finalidades. Ao invés de ser honrado, ao invés de ser louvado, Judas hoje é massacrado por causa da sua conduta, por causa das suas atitudes. Mas o nome Judas tem um segundo significado. E o outro significado de Judas é louvor a Deus. Louvado e louvor a Deus. Você não nasceu para morrer pelo pecado ou por causa do pecado. Você nasceu para o louvor de Deus. Você nasceu para louvar a Deus. Então assuma essa conduta e viva a sua vida em essência e em plenitude para o louvor
e a glória de Deus. É para isso que Deus te chama nessa noite.